Boa noite, irmãos. Graça e paz, queridos. Novamente é uma bênção estar com os irmãos. E a gente fica assim mesmo obrigado, com o coração partido quando um filho, ele faz uma viagem, quando ele sai de casa, né? Mas é bênção, é progresso, é sinal de que está dando certo. Isso é muito bom. E quero convidar você, estivemos aqui à tarde não, de manhã também, conversando com os irmãos a respeito da palavra de Deus. Estive ali fazendo ali o encerramento da classe dos novos. Irmãos da classe dos novos, é Tunísia, eu esqueci o nome, tá vendo? Tunísia, tá? Eu esqueci o nome, falei que depois eu lembrava, mas acabei não lembrando, acabou a aula e eu não lembrei. Lembrei agora, poxa vida, tá vendo aí? Antes tarde do que nunca, né? Mas abra a tua Bíblia, querido, em Colossenses capítulo 2, verso de número 6 e 7. Vocês estão vendo que tem um tema ali, né? Enraizados em Cristo. Uma palavra que Deus colocaram no nosso coração. E assim como nós pregamos no mês de janeiro algumas mensagens, um título central de permanecer e frutificar, Deus colocou e nos deu também, dentro desta enraizada em Cristo, algumas mensagens também. E eu quero estar lendo esse texto com os irmãos, meditando um pouco naquilo que é estar enraizado em Cristo, baseando na história do Paulo, baseando em Davi, baseando em Jesus, para que nós possamos ter assim, é importante nós termos sempre a dimensão da importância da nossa carreira de fé. É muito importante. Nós não podemos levar a nossa carreira de fé de qualquer forma. Eu não posso ser, de certo modo, um cristão aqui na igreja. Aqui eu falo das coisas de Deus. Aqui eu sinto um arrepiozinho na hora do louvor. E lá fora, é um arrepiozinho na hora do louvor. E lá fora a gente vive como os demais. Não há possibilidade. Nós precisamos entender o que é tesouro para nós. E que a palavra de Deus, a nossa salvação, deve ser o nosso maior tesouro. O apóstolo Pedro, ele fala que nós devemos trabalhar na manutenção da nossa salvação. Alguns calvinistas, e ontem foi interessante, eu estava num concílio ontem e algumas pessoas me inquiriram, querendo me pegar num contrapé, só que ontem o concílio não era meu, eu não tinha que responder ninguém. Aí falaram para mim assim, um dos líderes da bancada falou assim: você é calvinista ou arminiano? Esse assunto, irmãos, bobagem. Aí eu disse, eu sou calviniano. Ele falou, não, esse é diferente, esse eu não conheço. Falei, pois é novo mesmo, eu acabei de inventar. Não, mas eu queria saber qual é a sua posição. Eu falei, não, minha posição não importa aqui. Minha posição, se tem uma opinião que não é importante aqui, é a minha. Mas você não tem como definir? Aí eu falei para a pessoa assim, olha, imagine uma linha do trem. A linha do trem, quando você vai olhando, quando ela chega no horizonte, o que acontece? Aí a pessoa me respondeu, elas se encontram. Falei, para mim é isso aí, fim de papo, não tem conversa, né? Porque às vezes nós somos inquiridos. E aí eu falei de um teólogo, tem um teólogo chamado Mike Pierman, no livro dele, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, na página 257, ele pega esse assunto que está trazendo tanta preocupação para vocês, e lá ele fala sobre algo chamado equilíbrio escriturístico, é o que eu creio. Mas o que isso quer dizer? Pega o livro, já deu o nome do livro, já deu o nome do autor, já dei o número da página, procura, né? Por que eu quero dizer isso com os irmãos? Ficamos às vezes tão preocupados em descobrir sobre o sexo dos anjos, que deixamos de cumprir o nosso chamado. Ficamos às vezes tão preocupados de saber se
quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, que deixamos de falar do amor de Jesus. E é interessante que o Paulo aqui, quando você que abriu a sua Bíblia em Colossenses, eu não vou falar sobre esse texto especificamente. O Paulo, nesse texto, Paulo está falando justamente para um povo, e ele está advertindo esse povo para que não fosse pecador tanto quanto foram os seus pais. E quando Paulo começa a falar da história dos pais, Paulo está dizendo, eles foram idólatras. Eles foram pessoas descomprometidas. Em suma, Paulo está dizendo, não sejam religiosos. E aí depois Paulo, então, ele cita esses 2 versos aqui, que eu acho muito legal. Então o texto diz o seguinte para nós: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Olha o que Paulo está dizendo. E pensando nisso, ao escrever esta mensagem, eu fiquei imaginando aqui, Paulo fazendo esta analogia com relação à agricultura. Existiam pessoas ali em Colossos que viviam da terra. E Paulo ele começa a dizer justamente a importância de estar enraizado. Essa palavra ela é muito forte. Enraizados e edificados. Certa feita eu estava numa aldeia de índio e eu fiquei impressionado porque depois no batismo 2 coisas me chamou a atenção. Que enquanto nós estávamos fazendo um batismo no rio, lá na cidade de Nilhuac, Mato Grosso, divisa de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, de um lado ficavam as pessoas batendo uma corda, mais ou menos a uns 150 metros. 150 metros rio abaixo, mais 2 pessoas batendo corda lá. Batendo não pulando corda, viu irmão? Batendo a corda, assim, um de cada lado batendo no rio. E chamou minha atenção, depois que eu fiz o batismo, ainda bem que me falaram depois. Aí eles falaram, não pastor, aqui tem muita sucuri. Então nós ficamos batendo para que se ela vir através do barulho nas águas, ela não chega perto. E isso dos 2 lados. Tanto verdade é que uma vez eu estava lá e eles pegaram uma sucuri de 4 metros. E nós comemos a sucuri com farofa, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas uma outra coisa que me chamou a atenção, e por isso quando eu estava escrevendo esse texto, lembrei-me dessa história, é que próximo tinha uma árvore grande. Porém esta árvore estava totalmente seca. E quando eu inquiri, falei assim, olha, por que essa árvore próxima ao rio, ela está seca? Porque no meu pensamento, na minha mentalidade de cidade grande, se a árvore está próxima do rio, o que acontece? Aquela terra vai, de certo modo, ter umidade e, obviamente, vai abastecer, vai trazer nutrientes para aquela árvore, e aquela árvore, a obrigatoriedade seria ser frondosa, dar frutos e tal, porém aquela árvore está seca. E aí me responderam o seguinte, aquela árvore, as raízes dela não são profundas. As raízes dela são muito rasas. E por conta disso, as suas raízes, ela não chega, ela é muito superficial. Ela cresce, fica grande apenas, depois ela seca e morre. Se você bater com o pé nela forte, ela vai cair, porque ela está toda oca, porque a sua raiz não tem profundidade, ela não consegue alcançar o solo e tirar do mesmo os seus nutrientes. Lembrei-me disso ao escrever esse texto. Mas eu penso também que Paulo, quando estava falando a respeito de agricultura, Paulo talvez também estivesse conversando com as pessoas a respeito daquele texto de Jesus registrado em Mateus capítulo 13, no verso 20 e 21, quando Jesus ele fala de uma vida espiritual sem raiz na parábola do semeador. E é interessante que Jesus ele fala que algumas daquelas sementes foram lançadas nas pedras. E porque foram lançadas nas pedras, não houve obviamente tempo, as raízes não foram aprofundadas. E ele faz um comparativo dizendo que por conta das preocupações com as coisas deste mundo, as pessoas acabam por desistir na fé.
Queridos, o que eu quero trazer como mensagem para você nesta noite é a respeito da importância de que as nossas raízes enquanto cristão, elas precisam estar firmado em algo. E o desejo do meu coração é de que você saia daqui nesta noite sabendo para que lado estão indo as suas raízes. Aonde você está verdadeiramente fundamentado. Porque quando nós estamos fundamentados na verdadeira raiz de Jessé, nós não desistimos por qualquer coisa. Nós não abandonamos a nossa fé. Nós não desistimos da igreja. Nós não desistimos do nosso chamado. Então nós precisamos entender que esse texto que nós estamos lendo, ele diz que nós devemos viver enraizados e edificados nele. E é interessante que eu fui procurar num dicionário de língua grega a raiz da palavra, a raiz da palavra raiz. E raiz no grego sugere estabilidade, sugere nutrição, sugere uma vida derivada de relacionamento. Isso que a raiz simboliza, significa. Então nós precisamos entender como a nossa fé ela está enraizada, de forma profunda ou não. E isso está relacionado à forma como eu sirvo a Cristo, a forma como eu vivo em Cristo, a forma como eu interpreto a sã doutrina, a forma como eu verdadeiramente me lanço sobre o alimento sólido, espiritual que tem na nossa igreja a respeito do conhecimento de Jesus. O que eu posso dizer para você, que numa plantação ou numa plantação de árvore, ou seja, de qualquer outro tipo de raiz, uma raiz ela bem nutrida, ela vai manter fortalecido aquela árvore nos tempos de luta. Fazendo uma transposição para a nossa vida, querido, e lembrando um pouco do que nós pregamos sobre permanecer e frutificar, nós fomos criados por Deus, chamados por Deus com um propósito. E qual é o propósito? Dar frutos. Diga para quem está do teu lado, dar fruto. Nós fomos chamados para dar frutos, queridos. E não é qualquer fruto. Nós fomos chamados para darmos muito fruto, e fruto que permanece. A prova disso é o que Jesus, ele diz o seguinte, lá em João capítulo 15, que nós lemos aqui por várias vezes. Várias vezes nós lemos esse texto, Deu até para nós decorarmos. Jesus então ele diz o seguinte, eu sou a videira, no verso de número 5. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus não fala só apenas de nós darmos frutos, ele fala que nós vamos dar muitos frutos. Então, além da mensagem de hoje ser enraizados em Cristo, nós podemos também ter um subtítulo que é o termômetro da minha vida espiritual. Como está a minha vida espiritual? Como eu estou diante da proposta do Evangelho em relação a frutificar, em dar fruto? No verso 16, Jesus ele fala o seguinte: vocês não me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto, e um fruto que permaneça. É interessante, eu gosto muito, quem vem aqui no estudo de quarta-feira, a gente fala muito a respeito da nossa tradução da Bíblia, de João Ferreira de Almeida, e falamos de outras traduções também, principalmente de alguns textos que nós extraímos do próprio texto original. E no texto original não está falando fruto que permaneça, está dizendo fruto que não se estragarão. Olha que coisa linda. Além de eu dar fruto, além de eu ser chamado, convocado para dar muito fruto, o meu fruto em Cristo, ele não vai se estragar, ele vai permanecer. E é interessante que Deus, quando olha para mim e olha para você, Deus, ele olha para nós, e o que atrai a atenção de Deus a nosso respeito é justamente os frutos que nós damos. É a nossa vida de frutificação. Mas por quê, pastor? Porque nós fomos criados para isso. Se você de repente não saber qual é o sentido da sua vida, eu quero dizer para você que Deus te criou para que você dê fruto.
Se você de repente tem uma dúvida, e essa dúvida ela é mais filosófica do que antropológica, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, né? A pergunta, né? Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? Eu creio que Jesus ele nos responde tudo isso quando fala: eu te chamei para você dar fruto. Eu chamei para que o seu fruto não se estrague. Eu te chamei para que o seu fruto permaneça e permaneça para sempre. Por quê, querido? Quando nós olhamos para a Bíblia, o dar fruto está relacionado ao nosso legado. Porque o fruto que nós damos em Cristo é todo o resultado da nossa vivência nele. Isso significa que todas as pessoas que conviver comigo, elas vão perceber que há alguma coisa diferente em mim. Elas vão perceber que o perfume de Cristo, ele está em nós. Elas vão perceber através das nossas palavras, através de como nós conduzimos a nossa vida, de como nós falamos, de como nós nos expressamos. Essas pessoas elas vão falar: olha, esse camarada ele é diferente. Por quê, querido? Porque o fruto é ser testemunha viva daquilo que o Senhor ele faz, não em nós, mas aquilo que ele faz por nós. A vida cristã, ela tem o bônus e ela traz consigo também o seu ônus. Estar enraizado em Cristo é nós colocarmos o bônus um pouco de lado, porque o bônus ele é consequência da forma como nós absorvemos, de como nós abraçamos o ônus. O ônus ele traz sobre mim responsabilidade. O ônus está relacionado à minha parte enquanto cristão. O ônus ele está relacionado à minha vida. Qual é a minha vivência espiritual em detrimento daquilo que eu recebo como cristão? E quando nós falamos de receber, não é aquilo que nós queremos apenas como doação de Deus. Porque achamos que Deus muitas vezes ele é bancário, achamos que Deus muitas vezes é dono de concessionária, que Deus ele trabalha no CDHU. Não é desse tipo de coisa que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que nós recebemos como dádiva espiritual. As dádivas espirituais da parte de Deus, elas são muito maiores do que qualquer coisa que você pode mensurar. As demais, o bônus, ele é consequência. Hoje até falamos aqui do texto bíblico quando fala que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. E aí aquilo que nós precisamos, Ele há de acrescentar. É por isso que quando eu olho para a Bíblia, para aqueles que gostam ou são tão preocupados com prosperidade, a Bíblia fala muito mais de prosperidade. Eu disse isso na primeira aula do encontro de família sobre finanças. A Bíblia fala muito mais sobre prosperidade do que praticamente sobre salvação, por exemplo. É que nós muitas vezes estamos preocupados apenas com o bônus. Quando nós temos a palavra de Deus, que é o nosso manual de regra, fé e prática. E seguindo, a gente precisa só não confundir algumas coisas aqui. Hoje na classe dos novos eu falei, a respeito de quem é que está aqui hoje com a gente. É Jesus? Jesus está com a gente? Aí todo mundo, não, Jesus está. Eu falei, não, peraí, vou perguntar de novo, Jesus está com a gente? Aí eu expliquei, quem está com a gente hoje é o Paráclitos. Quem está conosco hoje é alguém igual a Jesus, é o Espírito Santo, e tal. Então a gente vai conversando, por quê? Porque tem coisas que nós vamos fundamentando na nossa mente. Mas é por isso que é gostoso a gente ter escola dominical, é por isso que é gostoso a gente ter ensino da palavra, é por isso que é gostoso nós termos um momento de pregação como essa, porque o que eu quero que você não confunda aqui nesta noite é semente com frutos. Não confunda sementes e frutos aqui, porque tudo começa com a semente. Deus, Ele nos dá as sementes. Deus nos dá essa semente que ela pode ser o nosso sonho. Deus nos dá semente que é o nosso chamado, mas ainda não é o fruto. A semente, ela precisa ser bem plantada. A semente, ela precisa ter uma terra fértil. E é interessante que o maior exemplo de semente, de frutificação, quem nos dá é Jesus. Esses dias eu falei em um velório. E as pessoas estavam muito tristes. Também eu nunca vi ninguém alegre em velório, obviamente. E eu falei que o texto bíblico ele diz:
dado os frutos que aquela pessoa ela produziu. Até no último momento de morte dessa pessoa, ela produziu frutos. Houve salvação, até por conta da morte dessa pessoa. E eu usei a expressão de Jesus. Jesus ele fala: a semente, se caindo no solo não morrer, vai ficar sozinha. Porém, se ela morrer, vai dar muito fruto. A irmã dessa pessoa chegou e falou assim: pastor, eu estava desesperada, mas como a tua palavra, ela trouxe conforto para o meu coração. Eu falei: qual palavra? Da semente. A morte da minha irmã serviu para que pessoas se reconciliassem com Jesus. Não foi em vão. E Jesus nos ensina isso. Nós temos sementes nas nossas mãos, sementes que vamos colher frutos, e esses frutos, essa semente quem nos deu é Deus. Esse fruto, quem vai nos ajudar a colher é o Senhor, e é um processo para que cheguemos até lá. Aí tem um texto de Jeremias, que ele vai dizer algo muito legal para a gente. Olha o que o profeta Jeremias nos ensina. Anote aí, Jeremias 17:8. De repente você vai achar até que é o Salmo 1, mas não é. Jeremias 17:8, o profeta ele diz o seguinte, ó: ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, ela quem? A semente, porque as suas folhas estarão sempre verdes, já virou uma árvore. Ela não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. O que esse texto ele diz para mim enquanto cristão? Esse texto me faz enxergar que Jesus é como essa água viva que traz vida em nós. Jesus, ele é esse princípio da videira, que enquanto nós estivermos ligados nele, recebendo os nutrientes dele, nós daremos muito fruto. Mas aí vamos lembrar da história que eu disse lá. Será que a árvore, por estar próximo do riacho, será que ela recebe os nutrientes? Será que uma árvore, por estar perto do rio, será que as raízes dela, que as raízes são internas, será que ela chega até aquela água para dela tirar os nutrientes? Nem sempre. Tal como aquela árvore que eu falei para vocês lá da aldeia de Índio. O segredo aqui, meus irmãos, é não parecer ser uma árvore bonita, é não parecer ser uma árvore frondosa. O segredo aqui está nas raízes. E por isso eu quero compartilhar com vocês, porque muitas vezes nós estamos preocupados em termos, e eu disse isso aqui numa das últimas pregações, nós estamos sempre preocupados em termos uma vida cheia de obra, uma vida de ativismo, uma vida de realização, inclusive na igreja, mas nem todo o nosso ativismo ele é para Deus. Nem toda a nossa correria em prol da obra é para Deus. Nem todo o cansaço físico que temos por estar trabalhando, dizendo, eu estou trabalhando na igreja, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, nem sempre tudo isso é para o Senhor. Porque nós achamos que muitas vezes produzir frutos externos vai nos trazer bons resultados. Eu quero dizer para você, querido, que Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em qual é a profundidade da minha raiz, em quem está alicerçada a minha raiz, se a minha raiz está nele. O fato de uma árvore estar próximo do riacho não significa que a raiz chegou até o riacho. Assim como muitas vidas, muitos cristãos estão todo domingo na igreja, estão na escola dominical, mas durante a semana ele não vive como tal. Talvez a raiz dele ele está perto do riacho, ele está perto do rio da vida, mas a vida dele não está produzindo frutos porque a sua raiz não está chegando até o rio que é Jesus. Diante disso, eu quero aqui propor duas coisas importantes para vocês. Por que então é tão importante essa raiz profunda? Em primeiro lugar, estar enraizado em Cristo, permitir que essa minha raiz seja profunda, é importante porque ela vai me tornar grande por dentro e não por fora. Já ouviu falar no bambu chinês? O bambu chinês, para que ele cresça para fora, para ter raiz, ele cresce muito, ele chega a 10, 12, 15 metros. Só que para ele chegar a 15 metros,
ele também tem que crescer na mesma proporção para baixo, para que ele se autossustente, para que ele mande nutrientes, para que quando ele começar, e diz que ele começa a crescer depois de 5 anos. Depois de 5 anos ele começa a sair para fora, porque quando ele cresce meio metro, ele já tem pelo menos 5 para baixo. Quando nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, querido, isso ganha uma dimensão extraordinária, porque não é o ativismo que me faz ser um bom cristão, não é a boa oratória que me faz ser um bom cristão, não é ser simpático que te faz um bom cristão, não é apenas ter um conhecimento teológico que faz um bom cristão, porque o que vai verdadeiramente dosar e ser o termômetro para a tua vida espiritual, não é o que você faz, é quem você é em Cristo, é a forma como você vive para Cristo, é a forma como você vive em Cristo, é a forma como você testemunha do amor de Cristo. Há um texto em 1 Samuel capítulo 16, esse texto eu acho ele muito especial, porque é quando Samuel ele vai até a casa de Jessé, para ungir aquele que Deus havia falado para ele que seria o rei de Israel. Então vem aqueles homens, aqueles filhos bonitos, aqueles homens musculosos, e eram bonitos e musculosos porque faziam parte da guarda de Saul, estavam num dia de folga em casa. Eu começo a imaginar o pai todo orgulhoso dizendo: olha, está aqui um profeta, está aqui um homem de Deus e veio ungir. E é interessante que ele começa a passar, através da pedra, Urim e Tumim, e Deus ele ia confirmando se era ou não, e Deus ali dizendo: não é esse, não é esse, não é esse, que inclusive, segundo a Bíblia, até o próprio profeta, ele fica confuso. E é interessante a resposta de Deus para o profeta, porque o profeta, ele é homem falho como eu e você. O profeta estava ali em nome de Deus, mas talvez ele estava ali com o desejo de fazer segundo a sua vontade. E no verso de número 7 do capítulo 16, Deus ele fala para Samuel o seguinte: eu não vejo como o homem vê. O homem vê apenas aquilo que lhe é aparente, mas eu sou aquele que sonda os corações. O que Deus está mostrando para o profeta é que os padrões humanos são diferentes dos padrões dele. O que o Senhor ele mostra para nós é que o padrão dele é diferente. É por isso que Cristo ele precisa ser em todo o tempo o meu termômetro. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós entendemos pela palavra de Deus que Davi ele foi o escolhido. Davi ele tinha um coração pronto para ser expandido por Deus. Davi era o homem que a Bíblia diz que ele andou segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Mas o Espírito Santo, ele é aquele que vê o que ninguém consegue ver. O Espírito Santo é aquele que nos sonda. Quando ele pergunta: tem mais algum dos seus filhos aí? Ele fala: tem lá, o caçula está lá no campo. O que ele está fazendo? Trabalhando, cuidando das ovelhas. Não vou entrar nesse mérito, mas aprenda uma coisa: Deus não chama ninguém de braço cruzado, porque estar de braço cruzado significa não conhecer Cristo como raiz. Ele estava trabalhando, ele estava cuidando das ovelhas do Pai. Aí é quando o Espírito diz: olha, chama o camarada lá. Davi era um rapaz que, segundo a história vai dizer para nós, um rapazinho simples, não era meio fraco de beleza também, não era lá grande coisa, mas para Deus ele era muito importante. Sabe por quê, querido? Porque Davi ele era pequeno por fora. Todas as pessoas que o viam achavam-no pequeno por fora, mas ele por dentro ele era grande diante de Deus e estava ali pronto para crescer ainda mais. São segredos que a Bíblia nos fala, são as minúcias da Bíblia. Quando nós passamos por uma árvore enorme, nós precisamos lembrar que aquilo que está embaixo dessa árvore precisa ser ainda maior, porque o sistema de raízes será sempre maior do que aquilo que ela suporta. E é interessante isso aqui, porque quando Deus ele diz para Samuel
contrário ao padrão humano, um dos primeiros salmos que Davi escreve, é o Salmo 1 na nossa Bíblia, a gente não sabe cronologicamente se é o primeiro dele, mas na Bíblia é o Salmo 1, tá? Ali Deus estabelece padrão. E é interessante como Davi, o camarada que era segundo o coração de Deus, o menor por fora, mas que era grande por dentro, deixa-nos como presente o Salmo 1. E esse Salmo 1 passa a ser o padrão de Deus para nós, enquanto servos dele. Como devo me conduzir na minha vida cristã? O que é ser abençoado? E Davi escreve: abençoado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquele que não se detém com os pecadores, aquele que não assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei de Deus, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele será como uma videira, uma árvore frondosa plantada junto a ribeiros de água, que no tempo e na estação certa dá o seu fruto. É interessante que quando o profeta não entende padrão, como muitas vezes nós não entendemos padrão, porque a nossa vida, infelizmente, muitas vezes ela é regrada pelo padrão humano. Mas Deus é aquele que nos chama e fala: olha, para um pouquinho, porque o padrão que eu tenho para você é um padrão diferente. O padrão que eu tenho para você é um padrão superior. O padrão que eu tenho para você não é um padrão humano, mas é o meu padrão, é um padrão divino. Vivemos em tempos que a nossa vontade ou a nossa tendência é apenas querer ser grande por fora. Nós queremos conhecer pessoas famosas, nós queremos ser amigos de pessoas famosas, nós queremos parecer profundos por conta do conhecimento que nós temos, nós fazemos algumas coisas para nos parecer bonito, nós rebuscamos palavras no dicionário para parecer inteligente. Muitas vezes nós nos comportamos como pessoas que têm muito, ou nos apresentamos como quem tem muito para oferecer e impressionar pessoas. E qual é o resultado disso? Gente inflada, pessoas com o ego inflado, inchado por fora, mas pequeno por dentro. E são justamente essas pessoas que caem muito fácil, porque não há profundidade nas suas raízes. Pastor, essa palavra ela é muito dura. Antes dela bater em você, ela bateu em mim, saiba disso. Eu estou comendo essa palavra aqui já tem um tempinho. E aí eu comecei a pensar em quantas vezes ou quantas pessoas nós conhecemos e de repente nós ouvimos: olha, essa pessoa ela caiu na fé. Essa pessoa ela abandonou a igreja. Quantas pessoas que quando chega para nós a notícia falam: não, mas aquela pessoa tão inteligente, tão culta, cantava tão bem, pregava tão bem. A mensagem desta noite, querido, é uma mensagem que nós precisamos entender, porque Deus Ele quer verdadeiramente fazer uma transformação radical nas nossas vidas. Em Apocalipse há um texto que fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É importante quando nós vemos Deus falar com a gente, é sinal de que Deus Ele quer nos transformar em pessoas melhores. E se Deus quer nos transformar em pessoas melhores, é porque há uma grande obra a ser feita e a nossa raiz precisa estar profunda. Nós precisamos estar enraigados em Jesus. Sabe para quê? Para podermos cuidar de pessoas. Não há como o Espírito Santo trabalhar quando há o ego inflado. A Bíblia diz que essas pessoas de ego inflado são levadas, e Paulo fala isso, por qualquer onda, por qualquer vento de doutrina, e não é isso que Deus tem para nós. O Senhor, o desejo dele é de que nos tornamos maiores por dentro do que somos por fora. E como podemos fazer? Sendo alicerçado na verdade do amor de Jesus. Amar como Jesus é termos Cristo como nosso alimento, é termos verdadeiramente a palavra de Deus como doutrina e não tendências teológicas. É ter a nossa vida dominada pelo Espírito Santo e não por meros sentimentos. O Espírito Santo nesta noite, querido, ele está procurando pessoas que se permitem crescer por dentro. Porque primeiro crescemos por dentro e depois crescemos por fora.
Crescemos através do testemunho, crescemos através de uma vida verdadeiramente consagrada ao Senhor. É por isso que o Paulo tem tantas advertências. Uma delas em 1 Coríntios 10, 12, ele fala o seguinte: aquele que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se. E é interessante a forma como ele fala, esse cuide-se. Esse cuide-se está relacionado no texto original. Olhe sempre para você antes de olhar para o outro. É por isso que ele diz, aquele que julga, ele não fala aquele que está de pé. Sabe por quê? Porque Paulo, ele sabia que um homem, para estar de pé, ele tem que ter as suas raízes em Jesus. É por isso que em muitos momentos Paulo ele vai dizer, miserável homem que sou. É por isso que muitas vezes Paulo ele se coloca dizendo assim, ó, dos quais o maior pecador sou eu. Ele pregava para os gentios. Ele fala, eu sou o maior pecador. Mas a mensagem boa desta noite, querida, é que Deus está procurando pessoas que querem crescer por dentro. Você quer crescer por dentro? Você quer crescer por dentro? Amém, querido? Com profundidade. Então receba, essa palavra ela é para você, querido. Nós precisamos entender que o nosso sistema secreto de raízes, ela não será vista por muitos, porque ela está por dentro. Não é algo visto. Muitas vezes aquelas pessoas que trabalham, a gente às vezes vê um show, por exemplo, você vai assistir um evento, e você vê as pessoas que estão fazendo a apresentação. Só que você não imagina as pessoas que estão trabalhando por trás. Quando Paulo ele está dizendo para nós a respeito desse sistema de raízes aqui, Paulo está dizendo que o nosso crescimento muitas vezes as pessoas não vê. Sabe por quê? Porque o crescimento, a nossa raiz aprofundada, se dá fechado no nosso quarto, em oração. E Jesus nos ensina isso. Entra no teu quarto, entra em secreto com o teu Deus, porque é esse Deus que te vê em secreto que vai recompensar você. E aí ele fala, não seja como os fariseus. O que eles faziam? Quando eles jejuavam, eles ficavam na praça, batendo no peito e dizendo, Deus, não escovava o dente, não penteava cabelo, estava lá todo estrambelhado, para mostrar para as pessoas que eles estavam jejuando e que eles estavam ali num sinal de humildade. E é interessante que Jesus fala, esses já receberam o seu galardão. É interessante nós pensarmos a respeito, porque qual é o galardão que eu tenho buscado? Qual é o galardão que você tem buscado? O galardão concedido pelo homem? A recompensa, o reconhecimento humano? Ou estamos buscando o reconhecimento daquele que nos vê em secreto? Daquele que contempla as nossas lágrimas no nosso quarto de guerra? Daquele que realmente colhe as nossas lágrimas quando nós estamos sozinhos, daquele que fala conosco de uma maneira muito íntima e muito particular, quando nós estamos meditando na sua palavra, que é o que Davi ele coloca como padrão para uma raiz profunda, que na sua palavra medita de dia e de noite. Então, no primeiro ponto, Deus ele quer fazer de você grande por dentro. O segundo ponto que eu quero salientar com você, querido, ser enraizado em Cristo, é cultivar em nosso interior, ou seja, para aproveitarmos todo o processo de Deus para as nossas vidas. Dias atrás eu falei a respeito de processo, e usando aqui um texto bíblico de Davi, no capítulo 16, verso 11 do Salmo 16, verso 11, diz assim, olha, tu me farás reconhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença eterna, traz prazer à tua direita. Essas palavras do rei Davi, elas vão nos mostrar que em diferentes fases da sua vida, ele reconheceu a alegria na presença de Deus. Quando ele foi perseguido pelo Saul, quando ele estava no campo, quando ele estava fugindo na caverna, quando ele estava na guerra e até mesmo quando ele estava no palácio, você vai ver que uma das orações que ele faz, depois que ele pega, ele fala, não me tires a alegria da salvação. Davi sabia o que era ser alegre. Davi, ele conhecia o texto de Esdras 6:10, quando ele fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós sabemos que a força que Davi tinha
era o reflexo da alegria que ele tinha na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E eu quero dizer, querido, como voz profética para você, é que Deus quer expandi-lo por dentro. Deus quer me expandir por dentro. E Ele faz isso com muito amor, de uma forma muito especial. Porque mesmo diante de processos, mesmo diante de fases e etapas desses processos que são diferentes no nosso dia a dia, são processos onde Deus está expandindo as nossas raízes. Talvez você possa estar passando por um processo e não sabe. E é por isso que Deus está falando com a gente nesta noite. Talvez você está vivendo uma situação na sua vida e é um processo de Deus dizendo para você: olha, eu estou fazendo com que as suas raízes, elas vão mais longe. Eu tenho mais nutrientes para você, vai um pouco mais fundo. E nós precisamos entender, querido. E antes de falar como nós podemos entender e entrar nesse processo, eu quero basicamente falar a respeito de 3 questões que muitas vezes acontece, que é um comportamento normal nosso como pessoas e que isso impede Deus de dar continuidade a esse processo. A primeira coisa, no momento em que nós estamos passando por um processo, nós achamos que o nosso processo sempre é mais difícil e mais duro do que o do outro. Nós achamos e às vezes até mesmo desejamos viver como o outro vive. Nós queremos o processo do outro. Muitas vezes somos impelidos a impedir que Deus faça em nós até mesmo o que Ele está realizando na vida de outras pessoas. Mas uma coisa que nós precisamos entender sobre a palavra de Deus é que cada um de nós somos únicos. Você é único, eu sou único para Deus. E cada um de nós experimentamos de forma única, especial, o agir de Deus. Então, o processo que você está vendo na sua vida, querido, abrace. Não deseje o processo do outro, mas busque entender de Deus, de Senhor, o que eu estou passando é para o meu crescimento, é para que as minhas raízes sejam raízes mais profundas. Me ajude a entender este processo. Segunda ação que muitas vezes nós temos em relação ao processo de Deus, do trabalhar de Deus na nossa vida, é resistir a algumas lições que Deus quer nos ensinar. Tudo na nossa vida é um aprendizado. Hoje pela manhã eu usei como exemplo um acontecimento da semana. E daquele meu acontecimento eu fui para o meu escritório e fiz a mensagem de manhã. E é interessante, por quê? Isso são processos. E o nosso processo, querido, é testemunho. O nosso processo de vida, ele é testemunho. Então nós não podemos resistir. O que nós devemos fazer é entregar-se ao Senhor, que é sempre o melhor, e é sempre confiar e descansar em Deus. Você sabe qual é o processo que você evidencia na sua vida? De repente você é uma pessoa muito impaciente. É um processo. Você é uma pessoa muito ansiosa. Você é uma pessoa muito controladora. E você sabe que muitas vezes isso atrapalha a sua vida. Você é uma pessoa que não tem domínio sobre as suas finanças. Você é uma pessoa que responde sem pensar. Você é uma pessoa orgulhosa. Você é uma pessoa que não sabe liberar perdão. São características que nós temos. E eu me insiro em todas elas. E nós vivemos processo, porque quanto mais perto de Jesus, da santidade dEle, mais Ele quer que nós estejamos enraizados nele, para sermos diferentes, para sermos melhores. Então isso são processos, e nós não podemos resistir às lições que Deus quer nos ensinar. Uma outra questão que nós muitas vezes fazemos, e eu escrevi isso aqui porque, alguém aqui já assistiu aquele filme Clique? Já assistiu aquele filme? Eu cheguei no seminário e falei para os meus alunos assim: nós vamos assistir um filme hoje. Aí eles acharam, vamos assistir o Rambo, vamos assistir um filme e tal, Velozes e Furiosos e tal. Eu falei, não, mas que filme que é, pastor? É filme evangélico? Não, é um filme secular. Eles ficaram até mais alegrinhos até, porque tem um filme evangélico que é meio chato mesmo. É meio parado, não tem ação, não tem tiro, não tem nada. Aí o pessoal fica, porque o pessoal gosta de agitação. Aí eu tirei o filme, o filme do Adam Sandler, nós vamos assistir o filme Clique. Só que é o seguinte, vocês vão assistir esse filme e vocês vão fazer uma análise à luz da Bíblia sobre este filme.
Aí eles já deram aquela... Irmãos, quando eles me entregaram no trabalho, irmãos, que coisa impressionante. Aí um vi falar, pastor, como esse filme falou muito forte ao meu coração. Por quê? Porque muitas vezes eu não aceito o processo de Deus na minha vida. Eu quero apressar, eu quero acelerar. Muitas vezes eu não aceito, eu não vivo o processo de Deus, eu quero logo o resultado. Quem assistiu o filme sabe, né? Não vou dar aqui spoiler do filme. Assista e faça uma análise cristã desse filme. Que exemplos gloriosos nós temos de questões seculares. Porque nós nos identificamos. Nós não aceitamos correção de Deus através da sua palavra, através de um líder. Nós muitas vezes não aceitamos que Deus, Ele nos coloque na parede. E Deus o faz isso com muito carinho. Nós precisamos entender, querido, que há um tempo certo de Deus para que tudo seja realizado em nós. Enquanto não se concretiza, continue confiando no Senhor. Continue esperando no Senhor. Continue verdadeiramente aguardando no Senhor. E quanto mais nós aguardamos no Senhor, sabe o que acontece quando a gente fica observando o processo do outro? Tá vendo? A minha prova é maior do que a prova do irmão, tá vendo? Estou passando por dificuldades maiores. Quando nós resistimos lições que Deus quer nos ensinar, como essa aqui à noite, eu tenho certeza que nesta noite alguns vão dizer, olha, o pastor hoje, ele pregou, ele foi um pouco duro, mas Deus falou comigo. Mas pode ser que alguém vai dizer, tá vendo? O pastor hoje lá ficou dando bronca na gente. Eu não gostei do culto hoje. Eu não gostei da mensagem, porque o pastor deu bronca. Aí a gente fala, eu não estou dando bronca não, irmãos, eu estou te ensinando. Estou te ensinando como ensino aos meus filhos. Mas nós precisamos entender que Deus, como Pai, Ele exorta a todo quanto Ele ama. Então sinta-se amado pelo Senhor nesta noite, em nome de Jesus. O que acontece quando nós não aceitamos o processo de Deus na nossa vida? Nós ficamos presos no processo do trabalhar de Deus. E muitas vezes nós não progredimos na nossa fé. Tudo isso que eu estou dizendo para você, querido, são termômetros para nós medirmos como está a nossa vida com Jesus. Para medirmos o nível de enraizamento que nós temos com o Senhor. Quem trabalha para que nós verdadeiramente não desenvolvamos as nossas raízes de acordo com o interesse de Deus, querido, é o adversário. Se tem alguém interessado que você não cresça espiritualmente, que você não conheça de Bíblia, que você não ame o próximo, que você verdadeiramente não produza fruto, que você não perdoa, querido, quem está trabalhando para isso é o diabo. E ele não deixa de ser diabo. Ele não para de brincar. Ele não para de brincar, não, ele leva muito a sério, ele não para de trabalhar. E ele é inescrupuloso, ele é implacável, ele não tem dó de você. Agora Jesus, ele nos ama. Aí ele nos manda uma palavra dessa para dizer, filho, você entrou aqui com o seu coração abalado hoje. Você entrou aqui preocupado. Mas há esperança para você. Eu estou aqui. Eu quero confortar o teu coração. Eu quero ser a tua esperança. Eu estou aqui para te segurar pela mão. Eu estou aqui para caminhar com você. Eu estou aqui para ajudar você em algo que você não consegue. Você não vai conseguir, porque sem mim você não consegue fazer nada. Para você dar fruto, você precisa de mim, diz Jesus. E nós precisamos aprender com Ele. O Senhor Jesus, Ele quer que nós desenvolvamos as nossas raízes, mas de acordo com o interesse dEle. Então que a partir de hoje deixamos de resistir ao processo de Deus, que possamos nos aproximar mais dEle. Uma pergunta que eu faria para você nesta noite: você quer ver a sua vida espiritual se desenvolvendo? Você quer viver um crescimento espiritual? Você quer essa semana poder contemplar verdadeiramente, não apenas ter a sensação de que tua vida com Deus, ela está progredindo a cada dia? Você quer isso para a sua vida? Eu quero. Então, diante disso, eu quero dizer 3 coisas importantes para você. Primeira delas, confie no tempo de Deus, sabe esperar por Ele. Uma das coisas que Deus nos ensina é que sejamos perseverantes. Deus, Ele quer que o aguardemos pelo tempo dEle.
O tempo de Deus é diferente do nosso. Somos presos a um tempo do relógio, somos presos a um tempo cronológico. Deus, o tempo dele é diferente do nosso, o tempo dele está no tempo Kairos. Como diz a Bíblia, para ele um dia e 1000 anos é a mesma coisa. Ele não tem essa prisão temporal que nós temos. Mas por mais que possa estar demorando, segundo a sua ótica, confie no tempo de Deus. Saiba esperar pela provisão de Deus sobre a tua vida, querido, em nome de Jesus. Segunda coisa, confie na ordem de Deus, não pule etapas. Não pule etapas. Deus, Ele trabalha com a gente gradativamente. Deus, Ele trabalha conosco de forma gradual. Quando nós estamos na classe dEle, quando nós estamos na aula dEle, nós também vamos sendo aprovados. Mas quando você é aprovado, não significa que acabou. Vem uma nova etapa. Por quê? Porque nós agora estamos mais maduros. O que é um cristão maduro? A Bíblia chama do filho cristão ruios. O ruios é o filho maduro, é o filho que entende o propósito do pai. Agora o filho imaturo, a Bíblia chama no grego de teknon, aquele filho que reclama. Por que Deus está permitindo que essas coisas aconteçam comigo? Por que eu estou vivendo essa situação na minha vida? Está vendo? Na casa da pessoa lá que nem crente é, nossa, não acontece isso. Por que acontece comigo? Confie na ordem de Deus. Deus tem o melhor para você, querido. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para essa igreja, Deus tem o melhor para a sua casa, Deus tem o melhor para os seus filhos. Então, querido, confie na ordem de Deus e diz: Deus, estou aqui, cumpra a sua vontade em mim. O único homem que pulou uma etapa do propósito de Deus foi Abraão. Deus prometeu um filho para Abraão. Abraão pega um atalho, ele tem um outro filho, Ismael. Virou uma bagunça danada. E hoje, na história, lá no Oriente Médio, existe uma guerra entre povos por causa disso. Os descendentes de Israel e os descendentes de Ismael estão lá, brigando para saber quem que é o dono de Jerusalém. Até hoje, isso é história. Por que aconteceu isso hoje? Porque houve um erro lá atrás. Então não pule, querido, a ordem de Deus. Terceiro, confie no plano de Deus, querido. O plano pode ser mais difícil do que o que você está passando. Nós precisamos aprender a amar o processo de Deus na nossa vida e precisamos nos entregar em confiança plena a Jesus. Dizer: Deus, eu estou aqui, pode contar comigo. Como pai de família, vivi tempos muito difíceis. Houve um tempo na minha vida, eu fiquei mais de 1 ano desempregado. 1994, já era casado. Aí para a coisa ficar um pouco mais animada, eu já tinha um filho de 2 anos, ia fazer 3 anos, né? Tinha 2 anos, né, Felipe? Aí minha esposa falou assim: eu tenho uma notícia para você. Eu falei: deve ter chegado algum, né? Na época não tinha, irmãos. A gente vai falar: pastor, você é antigo. Não tinha telefone, era bip. Alguém aqui sabe o que é bip? É o bip, tinha bip. Eu falei: deve ter chegado alguma mensagem no bip dizendo assim: olha, é um emprego, né? Que nada. Ela fez igualzinho o programa do Ratinho. Ela começou a cantar uma musiquinha assim, ó: parabéns pro papai. Ela estava grávida da nossa filha, a Rebeca. Irmãos, eu me desesperei. Me desesperei. Em vez de eu ficar alegre, eu comecei a chorar. Eu fiquei desesperado. Eu falei: e agora? Tem dia que eu não tenho biscoitinho para dar para um. E o outro agora? Eu olhei e me desesperei por conta da circunstância. Mas a hora que eu entendi tudo aquilo como um processo, como plano de Deus, porque foi uma época em que Deus estava me chamando para me inserir no ministério. A hora que eu entendi isso, a hora que eu cheguei e disse para Deus: Senhor, isso é um plano do Senhor. Eu quero que esse problema não seja um problema meu.
Eu quero descansar no Senhor de forma que o Senhor assuma isso, se for problema para mim, porque eu estou vendo como problema, e não é, porque filho nunca foi problema. Mas aquilo para mim na hora era o quê? Um problema, uma situação muito difícil. Deus colocou uma paz tão grande no nosso coração, que nós pudemos descansar. Eu ainda fiquei desempregado por um bom tempo, e foi interessante, que eu tinha dificuldade de emprego, porque eu trabalhei numa multinacional, eu ganhava muito bem, e ninguém queria rebaixar minha carteira, e ninguém queria pagar o salário que eu ganhava, e não queria diminuir. Eu tirei uma carteira nova, arrumei serviço de ajudante na antiga Borling, fábrica de rodas, faltando 15 dias para minha filha nascer. E uma das minhas maiores preocupações é que a minha filha não tinha um convênio. E quando ela nasceu, ela tinha convênio, porque Deus cuidou de todas as coisas. Como é importante você descansar no Senhor. Como é importante você acreditar que Deus tem um tempo, Deus tem uma ordem, Deus tem um plano, e os planos dele não falham. Não falhou comigo, não falhou com Davi, não falhou com Moisés, como nós temos estudados aqui nas quartas-feiras, e creia, querido, não falhará com você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu resumo esses 3 pontos, de tempo, ordem e plano, no Salmo de Davi, no capítulo 27, o verso 14, quando ele diz o seguinte: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Espera no Senhor, querido. Às vezes nós gastamos tanta energia nos preocupando com situações adversas, e alguns gastam muita energia preocupados com aquilo que estão pensando a respeito de você. Que saímos daqui nessa noite verdadeiramente preocupados mais com o que Deus pensa acerca de nós. Deus está muito preocupado com aquilo que muitos não podem observar, que é o interior, com aquilo que é muito importante em relação à minha e à sua vida. O seu coração enraizado nele, você se alimentando dele e recebendo dele todo o ânimo e toda a vida que você precisa. E para encerrar, não ame seus planos, seus sonhos e seus projetos mais do que o próprio Deus. Deus é a raiz e a fonte de todas as coisas. Segundo, não resista às lições que Ele tem para você. Querido, entenda o processo de Deus na tua vida. Aceite o processo de Deus na tua vida. Não reclame daquilo que você passa, mas que você possa aprender a glorificar a Deus. Que você possa entender Deus em todos os seus caminhos, em todos os seus propósitos. O meu papel e o seu papel é apenas crer e dizer sim para a vontade de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu gostaria de que você se colocasse de pé. Há um escritor, um pastor chamado Gilberto Celete. Gilberto Celete, ele falando a respeito de raízes e árvores, ele escreve meio como um poema, e ele diz assim: as árvores de Deus são vigorosas, a seiva viva nelas percorrendo, são belas, úteis, sombras vão fazendo, suas frutas alimentam, deliciosas. Sem seiva, uma árvore não existe, e a seiva ninguém vê, a seiva não aparece. Secretamente ela flui, porém a planta cresce, e só com a seiva é que ela subsiste. Assim também só tem utilidade o crente pelo Espírito Santo enchido, que do Senhor está sempre nutrido. Crente este que está enraizado na verdade, a quem o Santo Espírito deu vida, que em Jesus Cristo, sim, tem a sua vida escondida. Que possamos nos esconder em Jesus. E o que eu quero nesta noite, em posse dessa palavra, que ela não volta vazia. Você que entrou aqui nesta noite, querido, pensando: puxa vida, parece que as coisas para mim não estão dando certo. E você tem a convicção de que Deus, Ele falou ao teu coração, que Deus, Ele quer que você esteja mais enraizado nele. O Espírito Santo, Ele está aqui nesta noite para te dar o suporte que você precisa.
O Espírito Santo está aqui para te ajudar. O Espírito Santo ele está aqui nesta noite para pegar na sua mão e caminhar com você. Mas para que isso aconteça, você precisa estender as suas mãos também. Então, se há alguém que gostaria de, nesta noite, receber uma oração, eu gostaria que você viesse aqui à frente, que você pudesse estar aqui para que possamos orar por você e orar com você. Eu não vou vir à frente porque eu já estou aqui, porque eu sei de como eu sou necessitado da palavra de Deus, de como eu sou necessitado da graça de Deus. Que você não tenha vergonha. Sabe por quê? Porque Cristo ele não tem vergonha da gente. Ele não tem vergonha de mim. Então, querido, se tiver mais alguém, vem aqui à frente, que você possa verdadeiramente se apegar à palavra de Deus. Não é se apegar à igreja, primeira igreja batista de Guarulhos. Não é se apegar à palavra de um pastor, mas é se apegar verdadeiramente a esse Cristo que pode mudar a tua história. Nós, enquanto cristãos, nós somos apenas instrumentos para poder fazer com que a palavra de Deus te alcance. Mas aquele que já começou a boa obra na sua vida, Ele que vai dar continuidade. Você vai sair daqui, e a hora que você for embora, nós não nos veremos mais. Pelo menos hoje, até semana que vem, ou até quarta, até sábado, domingo. Mas o Espírito Santo vai estar com você. Ele vai estar te acompanhando, Ele vai estar te auxiliando, Ele vai estar te fortalecendo, Ele vai estar te conduzindo. E que você creia nisso. Creia nisso. E Deus é poderoso para cuidar de você. E tenha certeza de que brevemente você vai estar falando: olha, raízes outrora que eram rasas, que produzia frutos secos, hoje são raízes profundas e que produz frondosos frutos, para a glória do Senhor Jesus. Igreja, estenda as mãos para cá. Oremos pelos nossos irmãos, que nos comprometamos a orar por eles. Deus conhece cada coração, aquilo que cada um precisa. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, sobre a autoridade da Tua palavra. E eu quero te pedir, ó Deus, pela vida dos meus irmãos aqui. Vidas essas preciosas, vidas essas, Senhor, que em posse da Tua palavra, Senhor, compreendeu, ó Deus, e viu o quão somos necessitados de Ti. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, assim como disseste um dia para o Paulo, que a Tua graça, ela é demais, bastante para nós. Eu quero te pedir, Senhor, derrama desta graça sobre as nossas vidas nessa noite. Derrama desta graça, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Derrama, Senhor, desta graça, Senhor, sobre a Tua igreja. Ó Deus, sobre a Tua palavra que foi pregada, Senhor, eu quero ser um profeta do Senhor e dizer, ó Deus, que nós iremos produzir muitos frutos para a glória do Teu nome. Porque nós estamos, a partir de hoje, Senhor, entregando-nos a Ti de forma que as nossas raízes sejam profundas, de forma que os nossos frutos sejam para a Tua glória. O Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor conhece, ó Deus, aquilo que o Teu Espírito tocou sobre cada vida. Então vá de encontro, Senhor, repreendendo todo o mal, abrindo as portas, abençoando, fortalecendo, edificando pelo poder da Tua palavra, acrescentando fé. É a nossa oração, o qual fazemos, Senhor, certos da Tua bênção e da grande vitória alcançada, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, querido, no nome de Jesus. Deus os abençoe. Deus os abençoe. E agora vocês estão com os nossos irmãos, eles vão cantar. Estenda suas mãos assim. Depois que eles cantam, a gente já termina o culto. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as ricas consolações do Santo Espírito do Senhor seja conosco e conosco permaneça, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.